Questão número 14. Peraí, um pouquinho. Tá aqui. Questão 14. Olha o que ele fala. Uma esfera... deixa eu só fazer um adendo nessa questão. A gente vai precisar de uma dica para resolver a questão, que eu até coloquei aqui, tá? Por que que eu coloquei essa dica? Essa dica, na verdade, ela não aparecia no exercício original. Mas como a gente não viu essa teoria ainda, de energia cinética, eu coloquei essa dica para a gente conseguir resolver a questão. Tá? Então, é uma questão bem complicada, porque ela envolve o conceito de força centrípeta, né, que é o que a gente está basicamente fazendo exercícios, mais esse plus de energia, uma teoriazinha a mais. Então, ele fala assim, ó, uma esfera de massa 500 gramas desliza em uma canaleta circular de raio 80 centímetros, conforme a figura a seguir, completamente livre de atrito, sendo abandonada na posição P1. Então, tipo assim, o cara pegou uma bolinha aqui, colocou aqui, né? E soltou. A bolinha fez isso, ó. Tá? Ela vai passar por aqui, ela vai fazer isso aqui, né? Ó. Até a hora que ela parar aqui. Ela vai parar aqui. Tá? Aí ele fala assim, considere G igual a 10. É correto afirmar que essa esfera, ao passar pelo ponto P2, mais baixo na sua trajetória, sofre uma força normal de intensidade. Então, resumindo, ele soltou a bolinha escorregou e passou por aqui. Ele quer saber, quando ela passar por aqui, ó, qual é a força normal que está agindo nela. Tá bem? É basicamente isso. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos desenhar as forças que tem ali. Então, vamos colocar aqui a canaleta. Certo? A bolinha foi lançada, foi abandonada aqui de cima e chegou aqui embaixo. E eu quero saber a força... Perdão. Eu quero saber a força normal nela. Então, vamos lá. Quais são as forças que eu tenho agindo nessa bolinha? A primeira força que eu tenho agindo é a normal. É a normal. Essa força normal, ela está apontando para o centro da trajetória. Tá? Só que além da força normal, que é essa força de contato, né, que o chão exerce na pedrinha, além da força normal, eu tenho a força peso. Peso. Tudo bem, gente? E aí, a primeira perguntinha do exercício. Ô, gente, quem é que está atuando como força centrípeta ali, hein? E agora? Porque é o seguinte, esse corpo ele está fazendo uma trajetória, não está? Ele está fazendo uma trajetória circular. Olha lá, já estão aparecendo aqui a normal. A normal é uma boa ideia. Só que tem um detalhe, hein? Nós não podemos nos esquecer que o peso também está atuando. Mas Danilo, o peso não é centrípeta. Não. Mas e se eu disser para vocês que a normal também não é centrípeta? Não é só. Não, a dica é assim, ó. Não é só a normal a centrípeta. Na verdade, gente, a força centrípeta, ela é uma resultante nesse caso. Ela é a normal menos o peso. A diferença entre elas é a centrípeta. Entenderam? Nós não temos só a normal. E é aí que está o problema do problema. É aí que está o problema do problema. Exatamente. Exatamente isso. Fica peso menos normal igual a FCP. Só que tem um problema. Ó, vamos abrir essa conta, porque ele quer a normal, não é? Ele quer a normal. Eu sei calcular o peso. Gente,
O peso é mg. O problema é que, para eu calcular normal, eu tenho que calcular centrípeta. E qual é o problema? Vamos abrir a fórmula aqui, ó. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre raio. Isso é igual a normal menos o peso. Tá? E é nesse ponto que a gente vai ter que recorrer à dica do problema. Por quê? Veja, o peso eu consigo calcular. Eu tenho o raio, eu tenho a massa, a única coisa que eu não tenho é a velocidade da partícula. Entenderam? Eu não tenho a velocidade. O problema não me deu esse dado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa dica que está em negrito no final do enunciado. Olha o que ele fala na dica. Para calcular a velocidade da partícula no ponto mais baixo, considere que o sistema é conservativo. Essa matéria nós não vimos ainda, tá? Então, se você lê essa frase e fala, meu Deus, o que é isso? Tá tudo certo. O sistema é conservativo. O que isso quer dizer? A energia mecânica da partícula se conserva durante toda a descida. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. Todo sistema, gente, toda partícula, não importa qual é a massa dela, não importa se ela está parada ou em movimento, eu posso associar para toda partícula uma energia. Essa energia ela pode ser proveniente de várias situações. Na mecânica, nós trabalhamos tradicionalmente, digamos assim, com duas formas de energia. A gente vai dizer assim, ó, a energia mecânica de uma partícula, ela vai ser calculada pela soma de duas energias. Uma energia chamada de cinética e uma outra energia chamada de potencial. Beleza. Como que funciona isso? A energia cinética, ela está associada à velocidade que a partícula tem. É assim que eu calculo ela. A energia potencial, ela está associada a uma eventual altura da partícula. Quando a partícula está suspensa, quando ela está numa superfície onde ela está a uma certa altura do solo, ela tem uma energia chamada de potencial. Tá? Eu não vou me ater muito nos detalhes delas, senão a gente acaba perdendo o foco da aula. O fato é o seguinte, quando a partícula está no ponto 1, então, ó, no ponto 1, a energia mecânica dessa partícula, ela é dada apenas pela potencial. Por quê, Danilo? Porque a partícula 1, ela foi abandonada no ponto. Ela não tinha velocidade. Então, naquele ponto, exatamente naquele ponto, ela estava parada. Então, a energia que ela tinha, na verdade, era só pelo fato de que ela estava a uma altura do chão. Ó. Olha isso aqui que eu estou desenhando aqui. Ela está a uma certa altura do chão. Então, a energia potencial dela é dada por mgh. Tá. Aí o que acontece? Quando o cara solta a bolinha, ela vai descendo. Conforme ela vai descendo, ela vai perdendo altura. Conforme ela vai perdendo altura, ela vai ganhando velocidade. Concorda com isso? Então, essa energia potencial, ela começa a se transformar em energia cinética. 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 Exato. mgh se transformando em cinética.
Isso é uma transformação de energia, pessoal. A gente está se aproximando desse assunto, né? Terminando, inclusive, essa parte de gravitação, estática, a gente vai entrar em trabalho e energia, que é super importante. Vocês não têm noção de como esse assunto é importante. Então, a gente vai dizer que no ponto 2, quando a partícula estiver lá embaixo, a energia mecânica dela não é mais a potencial. Ela virou cinética. Tudo bem? Acontece que o cara falou para nós que o sistema, é conservativo, certo? Ou seja, a energia mecânica que ele tinha lá em cima tem que ser igual à energia mecânica que ele tem lá embaixo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar as energias. Eu vou dizer que mgh igual a mv ao quadrado sobre R. Sobre R não, sobre 2, perdão, gente. Estou confundindo as fórmulas. Tá? Eu estou fazendo bem devagar, porque a gente não viu essa matéria ainda. Aí, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar a massa. Ô, gente, a altura é o raio. Vê se você concorda comigo. A bolinha, ó, ela estava aqui, ó, não estava? Ela estava exatamente a essa altura do chão, ó. Que é o raio. Isso aqui é o raio, tá? Então, eu vou trocar aqui, ó. Vai ficar assim. Eu vou passar o 2 dividindo, vai ficar 2GR é igual a V quadrado. Tá? Agora, você guarda isso aqui. Guarda. Não precisa nem tirar da raiz. Por quê? Você vai usar isso lá em cima. Você vai usar aqui, ó. 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 Tá vendo? Então, no lugar do V quadrado, eu vou substituir por 2GR. Tá? Então, agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó. Tá vendo ela? E vou copiar e desenvolver. Eu vou desenvolver. Então, vai ficar assim, ó. Última parte aqui, ó. Vai ficar M, V quadrado. Quem é V quadrado? 2GR. Sobre R igual a normal menos o peso. Tá? Dá para cancelar o raio aqui, né, ó, gente? Então vai ficar assim, ó. 2mg igual a normal menos mg. Menos mg. Tá? Isola normal. Isola normal. Ó, normal igual a 3mg. Final das contas, nem precisava do raio, tá vendo? Normal igual a 3mg. Bom, a massa é 500 gramas. Então vai dar 1,5 kg, né? A massa é 1,5 kg. Então vai ficar 1,5, 3 vezes a massa, vezes a gravidade, que é 10. Normal igual a 15 newtons. Tá? Ô, gente, uma pergunta. Imagina que você estivesse dentro da bolinha. Lá vem eu com essas perguntas. Se você estivesse dentro da bolinha, você ia se sentir mais leve ou mais pesado? Lá embaixo. Na hora que você passasse ali. Qual seria a tua sensação de gravidade aparente, né? Vamos chamar de gravidade aparente. Seria mais pesado. Exatamente.
né? O peso do corpo é meio quilo. A massa dele é meio quilo, né? Então são 0,5 quilogramas. Ele vai pesar, a pessoa vai estar se sentindo 3 vezes mais pesada por conta dessa força de compressão. É uma força de compressão que tende a manter você preso na cadeira. Né? Se você está descendo uma rampinha assim, ó, você ia se sentir mais preso na cadeira. Tá? É uma situação muito parecida com os exercícios que a gente trabalhou nos casos de elevador, né? Você cria dentro do elevador uma sensação de peso aparente, mas ali por causa de uma aceleração do elevador, né? Então, o que a gente vai percebendo no final das contas, né? O que nos dá a sensação de força, nesses casos, é a própria aceleração centrípeta, que você está experimentando lá dentro. Então, é isso que vai te dar essa sensação de peso aparente. Tá? Tranquilo? Então, alternativa C. Boa questão, né? Bem difícil. Essas questões, elas são boas para vocês depois refazerem elas, porque tem vários conceitos. Então, é tipo quase uma aula inteira, né, de física, só numa questão. Vamos lá, a questão número 15. Podem tirar print, por favor. Deixa eu fazer uma coisa aqui que está me incomodando. Espera aí. Agora, pronto. Ninguém é obrigado a ficar vendo o quarto dos outros, né? Ainda mais que o quarto tá meio zoado. Na verdade, o meu quarto é a parte mais organizada da casa. A sala, mano, tá um negócio assim, puta, surreal. É porque na sexta-feira teve o grupo, né? E a gente acaba. Eu não gosto de colocar fundo de tela quando a gente tá fazendo o grupo. Ó, questão 15. De força centrípeta também. Num trecho retilíneo de uma pista de automobilismo, há uma lombada cujo raio de curvatura é de 50 metros. Um carro passa pelo ponto mais alto da elevação com uma velocidade v, de forma que essa parte, de forma que a interação entre o veículo e o solo, ou seja, o peso aparente, é de mg sobre 5. Cara, essa informação é louca, hein? A interação entre o veículo e o solo, ele chama de peso aparente, vale mg sobre 5. Mano, o que é isso que ele deu pra gente? Alguém consegue me dizer? Só uma dica, tá? Isso é uma força. Isso é uma força. Você percebe que do jeito que ele escreveu essa força, ele está falando que essa força ela vale 1/5 do peso. Não é mg sobre 5? Então, é peso sobre 5, exatamente. Tá, mas a questão é a seguinte: o que é essa força? Que força é essa que vale 1/5 do peso? Ele chama de peso aparente, mas não é o peso. Vamos desenhar para ver se a gente acha ela, cara. Porque daí o que ele pergunta? Qual é a velocidade? Qual é a velocidade? Você vê que ele não deu nada. Não, mentira. Ele deu só o raio da curva. Só o raio da curva. Então vamos lá. Vamos desenhar isso. Ó. Imagina lá a estrada. Tá? Eu vou exagerar, tá, gente? Por favor. Aqui você tem a lombada. Essa lombada, ela faz ela é um arco de circunferência, não é? O raio dela é 50 metros. O carro, ele tá aqui em cima, ó. A velocidade dele tá para cá, né? O peso tá para cá. E a normal tá para cá.
Essa é a situação, tá? E aí, gurizada? Quem é essa força aí? Peso aparente. Esse mg sobre 5 aí. Que força é essa? Essa força é anormal. Ela é anormal. Quando ele fala que a força de interação entre o veículo e o solo. É a interação, é o contato entre eles. Então, a pessoa que está lá, a pessoa que está dentro do carro, gente, ela está se sentindo mais leve. Ela está se sentindo mais leve. Tá? O que ele quer saber é a velocidade. Eu não sei se vocês conseguem perceber, gente, nessa situação, que quando o carro chega no ponto mais alto, ele começa a perder o contato com o chão. Quanto mais rápido ele estiver, menor vai ser o contato com o chão. Se ele chegar no ponto mais alto da lombada com uma velocidade muito grande, ele pode não conseguir terminar de fazer a curva. Ele pode dar um salto na lombada. Ó, estão fazendo perguntas aqui, ó. Ah, eu tô lendo na íntegra, tá? Ah, quando está nesse ponto, acaba diminuindo a força-peso, já que ele vai descer. Na verdade, não é a força-peso que diminui, é a força de contato no chão. O peso, gente, ele continua sendo o mg. É que o que vai acontecer é que quem estiver lá dentro vai se sentir mais leve porque ele vai perder o contato do assento. Tipo, o corpo está fazendo isso aqui, ó. A pessoa vai dar um pulinho assim, ó. Sabe quando você vai numa lombada que você faz assim, ó? Naquele momento que você está fazendo, você está perdendo contato com o chão. Então, o que dá para perceber, inclusive, gente, é que esse carro está bem rápido. Sabe por quê? Porque a força normal dele está valendo só 1/5 do peso. Ele está quase desgrudando do chão. Quase desgrudando, tá? Outra pergunta aqui. Nesse caso, a normal é igual a peso mais centrípeta? Você pode pensar assim, ó. A centrípeta é a resultante, ó. Então, você tem isso aqui, ó. Essa é a situação. O peso menos a normal tem que dar força centrípeta, tá? Beleza? Agora eu vou abrir. Vamos lá. Quem é força centrípeta? M V ao quadrado sobre R. Igual. Quem é peso? mg. Menos. Quem é normal? mg sobre 5. Opa. mg sobre 5. Então, desenvolvendo. mv quadrado sobre R igual. mg menos mg sobre 5 dá 4 mg sobre 5. 4/5 de mg. Tá? Tirar mínimo, tal, não sei o quê. Eu posso cancelar a massa. Aqui. Beleza? Aí fica V ao quadrado igual a R. Vai ficar 4GR dividido por 5. Acho que é isso, né? Eu passei o R multiplicando. Acho que é isso, tá? Então vai ficar assim, ó. V quadrado igual 4 vezes 10 vezes R, que é 50, dividido por 5. Tá? O 50 com 5 dá 10, vezes 10 dá 100, dá 400, tira a raiz dá 20, né? Deu 20. V igual a 20. Tá bom? Difícil de perceber isso, né?
esse é um tipo de exercício que, tipo assim, quando você faz a primeira vez, você fala, puta, é meio foda. Mas ele é sempre assim, tá? Você tem dois casos, na verdade. Não sei se vocês percebem que esse caso, ele é meio que o contrário do anterior. Porque, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Depois eu já volto lá, ó. Aqui, gente, a lombada é para baixo, tá vendo, ó? A lombada é para baixo. O que que acontece? Olha a sutileza do negócio. Quando a lombada é para baixo, a centrípeta é normal menos peso. Tá vendo, ó? Quando a lombada é para baixo. Quando a lombada é para cima, aí a centrípeta é peso menos normal. Tá vendo? Beleza? Essa frase é a melhor, cara, porque que escreveram aqui, não é clichê. Tem que desenhar. Tem que desenhar, velho. Tipo, é muito foda isso, porque quando os alunos vêm perguntar alguma coisa pra mim, eu vou confessar pra vocês. É que vocês não têm muito isso que a gente tá no online. Mas, mano, quando o aluno vem perguntar alguma coisa pra mim, eu falo pra ele assim: deixa eu ver o que que você fez. Cara, quando eu olho o caderno e eu vejo que ele não desenhou, eu já sei que eu vou ter que explicar desde o começo. Porque invariavelmente a pessoa não entendeu. Cara, não tem como não desenhar isso aqui. Não tem. É muito importante vocês terem essa percepção, porque, gente, eu faço, tipo, eu resolvo esses exercícios várias vezes, concorda? Eu sempre desenho, tipo, porque senão você não consegue. É, e esse não tem nem tanta informação assim, né? Vamos lá. Aí agora o último, de centrípeta. Aqui. Hum. Ele fala assim, esse aqui, na verdade, é o último exercício de lei de Newton, inclusive, tá? Que agora a gente vai entrar, se bem que a gente vai continuar falando de força, né? Não vai abandonar o negócio. Ele fala assim, três partículas idênticas de massa meio quilo giram em um plano sem atrito, perpendicular ao eixo de rotação. É como se, tipo, elas estivessem numa mesa. Tá girando assim, ó. Tá? E elas são conectadas por barras de massas desprezíveis e comprimento de 1 metro cada uma. Então, tipo assim, ó. Aqui tá o eixo, aqui tem uma barra de 1 metro, aí tem uma coisa presa, outra barra, outra coisa presa, outra barra, outra coisa presa. Tá? Sabendo-se que a tensão na barra que une as partículas 2 e 3 vale 13,5 newtons e que a velocidade angular de rotação é constante, determine o módulo da velocidade tangencial da partícula. Olha que treta. Então, ó, vamos por partes. Eu vou ter que desenhar de novo, mesmo já tendo o desenho ali, que eu vou ter que escrever uns negócios. Então, aqui eu tenho uma bolinha, aqui eu tenho outra bolinha, e aqui eu tenho uma terceira bolinha. Tá? Todas elas estão girando, presas pela mesma barra. Então, ó, a primeira coisa que eu sei, gente, lá da aula de movimento circular, se elas estão presas na mesma barra, a velocidade angular delas é a mesma. Cada uma tem que dar uma volta ao mesmo tempo que a outra. Isso é muito importante a gente ter. Exatamente, tem a mesma angular. Tá? Elas têm a mesma angular, elas têm a mesma frequência, concorda? Porque enquanto uma dá uma volta, a outra também dá uma volta. Só que tem um detalhe, ele fala que a força no cabo que une 2 e 3 vale 13,5. Gente, presta atenção aqui, ó. Essa força ela tá aqui, ó. Essa força aqui, tá?
Essa força, ela está atuando na bolinha 3. Só que tem um detalhe, viu, gente? Eu não sei se vocês conseguem se ligar disso. Essa força F1, ela também atua na bolinha 2. Aqui, ó, para fora. Conseguem perceber isso? Porque é ação e reação. É ação e reação. Esse cabo, gente, ele puxa a bolinha 3 para o centro. Mas a bolinha 2 ele puxa para fora. Tá? O que é importante a gente perceber? Para a bolinha 3, essa daqui é uma força centrípeta. Para a bolinha 3, ela está atuando como centrípeta. Tá? Beleza? Tá. Aí, outra coisa que ele quer, né? Ele quer a velocidade tangencial da bolinha 1. A bolinha 1, gente, é a bolinha que está mais para dentro. Ele quer a velocidade dela. Ele quer a velocidade tangencial. Para quem não lembra o que é velocidade tangencial, gente, é a velocidade linear. Lembra que no movimento circular a gente aprendeu que existem duas velocidades, o v e o ômega? Então, resumindo o Paranauê, o cara me deu o ômega da bolinha 3 e da bolinha 1. Aqui, tá? E ele quer o módulo da velocidade tangencial da partícula 1. Tá? Beleza? Cara, tem vários jeitos de fazer. Tem vários jeitos de fazer. Eu vou fazer usando força centrípeta. Eu vou fazer usando força centrípeta. Então, ó, o que a gente pode tentar fazer? Vamos tentar achar o ômega dessas bolinhas. Sabe por quê, gente? A hora que eu achar o ômega, eu tô tranquilo. Porque eu aprendi lá no movimento circular, eu vou escrever assim, ó. Isso, ó lá, já escreveram aqui. Dos movimentos circulares, temos que V igual a ômega R. V igual a ômega R. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o ômega. Porque o ômega que eu achar vai valer tanto para 3 quanto para 1. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar para a bolinha 3. Para a bolinha 3, gente, a força centrípeta dela é mv² sobre R. Certo? Só que vem cá. Eu não posso escrever isso aqui, ó. Veja. No lugar da velocidade, eu ponho ômega R. Olha lá. Em vez de calcular a velocidade dela, V, eu vou calcular o ômega. Então, eu já substituí na formulinha da centrípeta o ômega. Tá? Agora eu vou fazer conta. Ah, tem uma coisa que eu posso fazer aqui antes. Ó, eu posso escrever aqui, a força centrípeta é igual a... Aqui eu vou elevar ao quadrado aqui, ó. Então vai ficar m ômega ao quadrado, r ao quadrado sobre r. Tá? Cancela o raio, ó. Então a força centrípeta é igual a m ômega ao quadrado, r. Tá bem? Agora eu substituo. Então vai ficar força centrípeta 13,5 igual. Qual é a massa da bolinha? É meio quilo, né? Meio quilo
vezes ômega ao quadrado vezes... Toma cuidado agora, hein? Como a gente está fazendo para a bolinha 3, o raio dela é 3 metros, ó. Ela é a bolinha que está mais distante do centro, tá? Então, o raio é 3. Portanto, ômega ao quadrado é igual a 13,5 dividido por 1,5, que dá 9. Dá 9. Tá? Portanto, ômega ao quadrado é igual a 9. Então, o ômega é 3. 3 o quê? Radianos por segundo, que é a unidade de velocidade angular. Tá? Essa velocidade é a mesma para todo mundo. Para a bolinha 1 também. Então, eu jogo aqui agora, ó. Bolinha 1. V1 igual a ômega 1 vezes R1. Né? A velocidade dela vai ser, então, o ômega, que é 3, vezes o raio. Para a bolinha 1, que é a bolinha mais interna, aqui, ó, o raio dela vale 1, tá vendo? Aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Pronto. A velocidade da bolinha 1 é 3. Essa velocidade, gente, ela é em metros por segundo. Tá bom? Ela está em metros por segundo, que é a velocidade linear. Que ele chama aqui de tangencial, né? Esquisito. Tangencial. Tá bem? Então vai dar a alternativa C. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. E aí, isso aí encerra, então, a boa parte, né, das situações de lei de Newton. Por que eu falo boa parte, né? Porque, como eu falei para vocês, agora na sequência, a gente vai entrar na parte de estática, que é uma aplicação também de lei de Newton. Depois a gente ainda tem gravitação, que aí nós vamos falar especificamente da força gravitacional. E no segundo semestre, a gente entra com as forças elétrica e magnética. Então, ainda tem um monte de coisas para momentos em que a gente vai usar as leis de Newton. Beleza? Então é isso. Podem tirar os seus prints aí e segue o baile.